tenho falado, mas eu quero começar a falar, né, a respeito das pessoas que estão online. Se você está online, compartilha aí o culto da igreja, para que mais pessoas vejam, porque nós investimos nesse quesito, e é importante que pessoas, às vezes, que não podem vir à igreja, possam ouvir a palavra também, o louvor, a mensagem, tá? E é muito importante isso, porque nós temos investido para a honra e para a glória de Deus. Não é para a nossa honra e glória, mas que Deus abençoe você que está online. Compartilha aí para nós, tá bom? Em nome de Jesus. E também eu quero parabenizar as mães que estão aqui. À noite nós estaremos fazendo uma homenagem às mães que estão aqui. Se você está online, venha participar conosco logo mais à noite. Estaremos fazendo uma celebração honrando as mães. Parabéns para você, mamãe, que está aqui, para você que também está online. Amém? Vamos à palavra de Deus. Abra em João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 35 e depois o 48 a 51. João 6, versículo 35 e de 48 a 51. Diz assim na minha tradução: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. 48. Eu sou o pão da vida. Jesus repetindo: Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã. Nós não estamos apenas aqui na tua casa para ouvirmos louvores, para lermos a tua palavra e ouvirmos uma mensagem. Nós estamos aqui para ouvirmos a tua voz. Senhor, nós queremos que o Senhor se movimente nesse lugar. O Senhor faça, Pai, neste lugar a tua vontade, o teu querer. Estamos aqui, Pai, por causa do Senhor. Deixamos afazeres, viemos aqui para celebrar a Ti, para honrar ao Teu nome, glorificar ao Teu nome. Que esta palavra, Espírito Santo, possa tocar profundamente em nossos corações. Fale conosco. Estamos aqui para ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Palavra, irmãos, que Deus quer falar conosco nesta manhã é do que você alimenta. À noite eu estarei pregando sobre Joquebede, a história de Moisés, falando para as mães. Mas pela manhã eu vou falar sobre este assunto, do que você se alimenta. Eu quero dizer para você algo que às vezes é meio complicado algumas pessoas entenderem isso, mas é o que está na Bíblia. Nós, às vezes, irmãos, temos que entender que quando nós morrermos, nós não estamos indo para o nosso destino, o céu. O céu é a nossa origem. Eu tenho pregado sobre isso aqui, falado com os irmãos sobre isso. Quem nos criou foi Deus, quem nos fez foi Deus. A nossa origem, às vezes, quando nós estamos aqui nessa terra, mexe com a gente, porque a gente sente saudade do céu. Não tem aqueles cultos que parece que a gente está num culto que a gente fica tão alegre, mas tão alegre, a nossa alma se alegra tanto, e a gente fica, isso aí, irmãos, é saudade do céu, saudade da nossa pátria. O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. É por causa disso que nós, quando entendemos isso, irmãos, porque é o Espírito Santo que vai colocar isso dentro de nós, é Ele que vai mostrar isso para nós, qual é a nossa origem. E eu quero falar para vocês, agora pela manhã, sobre uma palavra que Deus tem tocado no meu coração e tem mexido comigo sobre isso. Irmãos, a minha maior dificuldade é entender por que alguns crentes, eles vivem numa gangorra, ou às vezes numa escada rolante, ora em cima e ora embaixo.
A Bíblia tem explicação para isso? Tem. Às vezes eu lendo a palavra, eu fico perguntando: Senhor, o Senhor tem tanto ensinos para nós, e por que o povo às vezes não tem procurado se apegar à tua palavra e entender o recado que o Senhor quer dar para cada um de nós? Queridos, eu quero começar lendo Gênesis 3, de 1 a 6. Gênesis 3, de 1 a 6, que nós observamos a palavra de Deus, que nos diz que quando Deus, Ele criou o homem, depois de ter criado o homem, a Bíblia diz que Satanás, em forma de serpente, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Teve um show no Rio de Janeiro, fizeram uma pesquisa com alguns artistas, e eu sei por estudos, informações sobre o satanismo. Satanismo é diferente do espiritismo. Satanismo, a pessoa lida direto com o demônio. Espiritismo há um certo, vou falar engano, mas as pessoas têm lá no espiritismo, tem o caboclo, tem o Ogum, tem o Oxum, tem o espírito de criança, que alguns dizem outros nomes, mas tem uma diferença. Yansan tem uma diferença, que então tem aqueles que são os Exus, que aqueles são os demônios, mas os de cá, eles acreditam que não são tão ruins, são bons. Então tem a hora dos Exus, dos demônios se manifestarem, fecham a cortina de onde estão as imagens, as luzes são apagadas e o demônio é invocado. Então ali tem-se a certeza que é realmente os Exus que estão se manifestando. O espiritismo tem essa diferença. Durante o dia, ou durante até certos momentos, vem ali as entidades, mas quando chega o momento, é o momento de Exu, é o momento de demônio. No satanismo não, eles lidam direto com os demônios. Embora eles acreditem que quando morrerem vão para o inferno, mas num gozo. Um certo cantor, ele pegou e disse que ele não queria ir para o céu, famoso no Brasil, que ele queria ir para o inferno, porque no inferno tem cervejinha, no inferno tem determinadas coisas que no céu não vai ter. Lendo esse texto, irmãos, eu fico me lembrando, até hoje as pessoas acreditam nas mensagens do diabo. Elas acreditam que nessa mensagem, como também acreditam uma certa religião no mundo, que quando você morrer, você pode se matar, mas quando você morrer, você vai para o paraíso. Você pode matar, você pode ser sequestrador, você pode ser terrorista, mas quando você morrer, você vai para o paraíso. E lá você vai ter tantas mulheres, você vai ter isso e aquilo. O diabo faz as pessoas acreditarem nessas coisas. Infelizmente, irmãos, no nosso meio evangélico tem muita gente que, da mesma forma que Eva, acredita nesse tipo de mensagem. É por causa disso que não tem uma vida firme com Deus, não tem uma vida firmada com Deus.
Mas nós sabemos, irmãos, que biblicamente não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E nós observamos, irmãos, que o que aconteceu depois que Eva e Adão comeram do fruto. A Bíblia diz: abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. A Bíblia nos mostra, irmão, Gênesis 3, 7 e 8, que eles tiveram os olhos abertos. Foi isso exatamente que aconteceu. Nesse exato momento, eles ficaram cegos para as coisas de Deus. E nós vemos, irmãos, que o próximo passo, quando eles ficaram cegos para as coisas de Deus, foi fazer o quê? Eles se esconderam por causa da nudez. Se esconderam porque enxergaram que estavam nus. É por esse motivo, irmãos, que muitas vezes as pessoas querem esconder as suas falhas, as suas vergonhas, porque, irmãos, a presença de Deus incomoda. Quando Deus veio até aquele dia, eles não se escondiam, mas naquele dia eles se esconderam, porque, irmãos, a presença de Deus, vou falar de novo, incomoda. E nós vemos que a Bíblia diz, versículos 9 e 10, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Queridos, eu vi algo na Bíblia, tenho percebido algo na Bíblia, que o diabo, ele está sempre querendo dar algo para a gente comer, para tirar de nós aquilo que Deus colocou. A gente observa, irmãos, que quando o povo, a nação de Israel, estava lá no Egito, quando Deus inicia a libertação deles, a palavra fala que eles colocaram sangues nos umbrais das portas. E nós vemos uma sombra aqui da realidade espiritual, quando nós observamos, irmãos, que nós somos governados por um ditador chamado pecado. Não é o diabo. O ditador que nos governa é o pecado. E o sangue do Cordeiro, que é Cristo, quando ele passa em nossas vidas, ele nos livra deste governo, desse ditador do pecado. Mas nós vemos, irmãos, que o Egito, que é o governo do pecado, quando nós estamos indo para uma liberdade, nós entendemos uma coisa, que nós estamos caminhando para aquele que vai nos dar vida, para aquele que vai realmente mudar a nossa vida. E a gente observa, irmãos, que às vezes nós cegos, comendo daquilo que o diabo tem às vezes apresentado para nós, nós nos afastamos daquilo que Deus tem para nós. No caso de Esaú, por causa da sua fome, vendeu a sua primogenitura, um direito que ele tinha, uma bênção que ele tinha, por causa de um prato, em troca de um prato de comida. Nós vemos, irmãos, que Esaú trocou o cardápio, ele vendeu o seu direito de primogenitura. O que é que houve? Ele entrou então naquilo que nós entendemos num processo de morte, que infelizmente, irmãos, nós vemos que muita gente está caminhando por este caminho, perdendo, comendo as coisas que o diabo, o prato que o diabo está colocando, comendo e perdendo a sua bênção por causa disso. Nós vemos, irmãos, que eu quero que os irmãos entendam o seguinte, que tudo aquilo que nós comemos vai definir se nós temos vida ou temos morte. Tudo que nós comemos, até o que nós comemos material, vai definir. A gente aprende algumas coisas, a gente vai deixando de comer algumas coisas. A gente não é que a gente quer ser fitness, mas a gente quer ter boa saúde. Eu não vou ficar falando aqui porque eu não sou nutricionista. A gente vai deixando de comer algumas coisas, a gente vai deixando de beber algumas coisas, principalmente refrigerante, vou falar aqui. A gente vai deixando de comer açúcar, é porque a gente quer ter uma boa saúde. Mas o que nós vemos, irmãos, é que às vezes, lá na frente, nós vamos ver o preço que nós vamos pagar
por causa de um erro que nós cometemos, de algo que nós comemos. Quero dizer para você o seguinte, que quando a Bíblia coloca diante de nós esta situação, nós vemos, irmãos, que quando o diabo, ele enche você de algo que ele quer, imagine o seu estômago está cheio, você não vai querer mais daquilo que Deus tem. Por exemplo, irmãos, quantos irmãos começam a ler a Bíblia e dá sono? Estou dizendo que às vezes você começa a ler a Bíblia e dá sono. Tem irmãos que não tem tempo para orar, está cheio. Tem irmãos que não tem tempo para fazer as coisas de Deus, porque na verdade, irmãos, ele já está cheio. Tem gente, irmãos, que se enche da internet, da mídia. A mídia é boa, irmãos, mas tem gente que se enche da mídia. Tem gente que fica horas no celular, horas, vou falar de novo, jogando, horas, irmãos, jogando, horas jogando, e quando chega o momento, ele não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, e quando ele vai ler a Bíblia, dá sono. Quando ele está num culto, às vezes, ele não está cansado por causa do trabalho, dá sono. Nós vemos, queridos, uma coisa, o motivo é o seguinte: quando Deus tira o povo do Egito, Deus começa a mandar sobre eles mantimento do céu, o maná. É o que Jesus disse em João 6, ele diz no versículo de número, João 6, versículo de número 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Então o que nós vemos é que Deus começou a dar o maná para eles todos os dias. Eles pegavam esse maná e não podia deixar para o outro dia, a não ser no dia de sábado. Eles comiam, eles saciavam a sua fome física. Mas a palavra de Deus, ela tem para nós um pão chamado Jesus, que ele diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Que tipo de fome que Jesus está falando? Não é a fome física. O que Jesus está falando para mim e para você é a fome espiritual. Eu digo para você, queridos, que nós, irmãos, tudo aquilo que nós assistimos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu falo, preenche a minha mente. Vai preenchendo a minha mente. E eu quero que os irmãos vejam o seguinte, que mais do que buscar a Deus, nós precisamos deixar o Senhor nos encontrar. O Senhor foi para se encontrar com Adão e Eva. E quando o Senhor vai se encontrar com Adão e Eva, eles se escondem. Eu preciso parar, às vezes, de me esconder de Deus. E onde é que eu estou me escondendo de Deus? Versículo 7 de Gênesis 3 está dizendo: as minhas vergonhas, as coisas erradas que eu estou fazendo, eu me escondo de Deus. O Senhor te chama, e às vezes você não está disposto a ouvir, porque você não está comendo mais do pão do céu. Você está comendo do prato que o diabo tem dado para você. A Bíblia diz que eles disseram: eu estava nu e tive medo. O medo, irmãos, veio a existir em Adão depois da queda. Até aquele momento a Bíblia não fala nada sobre isso. A partir da queda, o Senhor então estabelece uma sentença para a serpente, para a mulher, para Adão e também para a terra. A partir daquela queda, porque nós vemos, irmãos, que esse dilema começa com uma pergunta. Esse dilema, irmãos, que começou lá no Jardim do Éden, começa com uma pergunta: quem está dando de comer para quem? Se Deus está me dando de comer, ou se é o diabo que está me dando de comer? Porque se o diabo me dá de comer, irmãos, eu me torno uma pessoa estranha, eu vou querer me esconder de Deus. E a Bíblia mostra para nós em Hebreus 6, que é uma verdade para nós, irmãos, que nós temos que entender que Hebreus está falando sobre, não está falando sobre fundamento da fé cristã, mas Hebreus está falando sobre arrependimento das obras mortas.
Porque no velho homem, irmãos, tudo que eu faço é uma obra morta. E eu digo para vocês o seguinte, que a nossa esperança está num fato irrevogável que nós lemos. Cristo, Ele vive e Ele ressuscitou. E eu tenho uma esperança nele, que eu, quando como do pão vivo, do pão da vida, irmãos, eu tenho vida. Eu não vou morrer. E às vezes, queridos, é isso que o Senhor está querendo mostrar para mim e para você, às vezes. Para um casamento, irmãos, que está a ponto de um divórcio, o Senhor traz esperança de restauração. Para um filho que está nos vícios das drogas, o Senhor traz esperança de libertação. Eu quero dizer para você, fazer uma pergunta: você está comendo do cardápio de Deus ou do cardápio da serpente? Se nós comemos do cardápio de Deus, nós temos vida. Se comemos do cardápio da serpente, nós temos morte. E meus irmãos, Eva, ela começou a morrer, não foi quando ela comeu do fruto. Eva começa a morrer quando ela considerou naquela conversa com a serpente. Ela considerou naquela conversa que aquilo que Deus falara para ela, a fala de Deus para ela não era tudo aquilo, porque ela estava naquele momento dando espaço na mente dela, para que naquele momento a voz de Deus não fosse verdade. Meus queridos, aquilo que eu abro os olhos, aquilo que eu leio os ouvidos para ouvir, coração para sentir, pensamentos até às vezes para pensar. Vou falar para você, cuidado com o que você está recebendo da internet. Tem irmãos que são pastoreados pela internet. Tem irmãos, queridos, que não é o seu pastor que o pastoreia, quem o pastoreia é a internet, é o pastor fulano de tal. Irmãos, eu conheço gente que manda ofertas para essas igrejas que fazem aí, que estão aí, que tem igreja em tudo quanto é canto. Conheço gente que manda oferta para essas igrejas. Não é capaz de dar uma oferta na sua igreja, mas manda oferta. É o pastor, faz campanha em casa, porque está na televisão, faz campanha em casa para aquela igreja, para aquele pastor. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o alimento que o povo está recebendo pode até ser bíblico, mas é alimento que pode ser para a sua morte. O que nós temos visto no mundo que nós estamos vivendo hoje, é que eu percebo, irmãos, que há muita gente interessada, usada pelo inimigo, para destruir a sua vida espiritual. Pessoas que espalham coisas que não deviam. Nós somos, irmãos, como uma esponja. Aquilo que nós retemos, nós liberamos. Tinha um povo aqui na igreja, irmãos. Certa vez um entrou no gabinete para conversar comigo, para tentar tirar da minha mente de que a igreja deveria entregar o dízimo, que os irmãos deveriam entregar o dízimo. E ele começou a falar. Eu só falei com ele: meu querido, eu me afastei da igreja, mas eu sou crente desde 9 anos de idade. Na época parece que eu tinha 65 anos. E vou falar para você, eu sempre entendi que dízimo é bíblico. Não é hoje, com estas coisas na internet, que você está ouvindo, que eu vou parar de entregar o dízimo, que eu não estou entregando para o pastor, eu não estou entregando para a igreja, estou entregando para o Senhor. Ele pegou e falou: pastor, não tem jeito com o senhor não. Se levantou e foi embora da igreja. Eu quero falar, irmãos, que hoje, esses dias eu ouvi um camarada dizendo na internet que o crente pode se divorciar, sim, e a Bíblia dá respaldo para isso. Falei: quero ver. Aí ele pegou e falou sobre adultério. Falei: tá bom. Aí ele começou a usar alguns textos bíblicos. Eu falei: meu Deus. E tem milhares de pessoas, milhões de pessoas talvez, ouvindo isso. Que o crente pode, ele tem respaldo bíblico para se separar. Se ele não quiser mais viver com a mulher, ele pode separar. Eu falei: onde que está? Eu falei: meu Deus. E tem gente, irmãos, que infelizmente acredita nessas coisas. Eu quero fazer uma pergunta: de onde você está comendo?
Às vezes nós vemos que a maior parte do nosso tempo está nas redes sociais, irmãos. As redes sociais, irmãos, tem coisa boa na internet? Tem, irmãos. Mas tem muita coisa ruim, coisa do diabo, irmãos. A igreja, ela está, infelizmente, nos nossos dias, irmãos, recebendo um cardápio, infelizmente, ruim. Porque o cardápio que Deus tem para a igreja, irmãos, como diz lá, Cantares de Salomão, ela tem na língua leite e mel. A promessa do cardápio de Deus para nós é leite e mel, e essa realidade estão debaixo da nossa língua. Nós temos que proclamar e declarar estas coisas, irmãos. Quando eu vejo, irmãos, na Bíblia, sempre falando sobre comida, o diabo tentou definir o que Jesus deveria comer. Se essas pedras se transformarem em pães, Mateus 4, manda essas pedras, o diabo está sempre tentando definir o que eu vou comer. Eu vejo, irmãos, no Egito, eu vejo na Babilônia, eu vejo o diabo sempre tentando decidir o que você vai comer, a sua casa vai comer, a sua família vai se alimentar. Quando o filho pródigo está retornando para sua casa, a Bíblia diz que ele queria comer bolotas, queria comer a comida que o porco comia. Mas quando ele volta para casa, o seu pai disse assim: mate o cordeiro, mate o melhor, prepare o melhor para o meu filho comer. O diabo, irmãos, está de uma certa maneira tentando nutrir você, a sua vida, mas há uma diferença entre a comida da Babilônia, do Egito, e a comida que Deus tem para nós. A comida do Egito, irmãos, é aquilo que eu sei que é pecado, mas eu me envolvo nela de tal forma, pornografia, coisas imorais, prostituição, e eu não acho que tem nada de errado. Meu pensamento, minha mente não me pesa. E às vezes eu fico vendo isso. Na Babilônia, irmãos, nós vemos que a comida, ela não estraga o seu estômago, mas é uma vida espiritual rasa. Porque a gente observa o seguinte, que ali Daniel disse que não queria se contaminar, e ele não comeu aquela comida. E nós vemos que muita gente estava comendo. Nós temos que cuidar, irmãos, daquilo que nós estamos nos alimentando. Eu posso ler a Bíblia, ter uma vida religiosa boa, ter roupa de crente, ir na igreja, participar das coisas da igreja, mas eu quero informar para você que nós não somos chamados para viver com Deus de quando em quando, ou só quando algo der errado, quando as coisas derem errado. Eu sou chamado para viver com Deus todos os dias, diariamente com Ele. Por isso eu tenho que me preocupar com o que eu estou comendo. E você me pergunta, pastor, o que eu tenho que comer? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Nós, irmãos, temos uma fome de relacionamentos, fome de conquistas profissionais, fome de diversão, fome de consumo, fome de prazer. Mas tudo isso é como maná no deserto, não dura, passa. Aí eu preciso passear, claro. Mas irmãos, quando você chegar no céu, você não vai se lembrar nada disso. Eu preciso pescar. Se você chegar no céu, você não vai lembrar nada disso. Estou dizendo que não deve pescar não, tá? Pesca lá e me dá o peixe para comer. Aí eu tenho que passear, conhecer isso, aquilo, outro. Quando você chegar no céu, você não vai se lembrar de nenhum lugar que você passeou. Você só vai se lembrar
daquilo que Deus colocou no seu coração. Eu preciso, irmãos, entender que o Senhor diz: quem comer deste pão viverá. Comer de Cristo, irmãos, é crer nele como Filho de Deus. Comer de Cristo é receber a sua obra redentora na cruz, que foi entender que, como ele disse assim, que ele morreu, iria morrer da sua carne, que ele daria pela vida do mundo, é entender aquilo ali. Comer de Cristo é perceber, permanecer nele, alimentando-se diariamente por meio da palavra, da oração e da comunhão com ele. Ontem eu fui chamado para falar no Geração Raízes sobre devocional, e eu falei com eles. Tinha um menino de 10 anos, eu falei com a turma de 10 anos, aqui tinha a mais velha, 13 anos, eu falei: olha, quem dera que eu tivesse ouvido o que eu vou falar para vocês quando eu tinha 10 anos. Você precisa de entender, nós precisamos de entender, irmãos, que todos os dias nós temos que ter um momento com Deus, saciar a nossa fome espiritual, porque quando eu tenho um momento com Deus, estou me alimentando de Deus, o diabo pode até vir, ele pode até vir, mas vamos falar a mesma coisa que Jesus, vamos ter resposta para ele. Irmãos, é importante nós entendermos isso, que tipo de comida que eu estou comendo, do que eu estou me alimentando. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para buscar Deus. Eu tenho tempo, eu fiz umas contas, estava fazendo uma conta, uma pessoa do nosso grupo dormia 10 horas, e eu fui fazendo as contas, quantas horas você estuda? Eu falei: ainda sobraram 6 horas para você. O que é que você faz com essas 6 horas? Aí, irmãos, a pessoa não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para nada, mas gasta não sei quantas horas na internet, sei quantas horas disso, sei quantas horas naquilo. E eu fui falando: você trabalha tanto tempo assim, assim, assim. Fui colocando tudo ali. Mas mesmo com tudo isso, dormindo 10 horas, sobraram 6 horas. O que é que você tem feito com esse tempo? Meu irmão, meu apelo ao seu coração é que você entenda que existe um maná que desceu do céu. E esse maná, esse pão da vida, é Jesus. Não é simplesmente dizer: Jesus, entra na minha vida, mas eu preciso me alimentar dele todos os dias. Todos os dias eu preciso me alimentar dele. Todos os dias eu preciso buscar a presença dele. Ah, o pastor acorda de madrugada. Eu acordo porque acho que é o melhor tempo, é o melhor horário. Tem dias que eu estou cansado, não vou dizer que tem dias que eu durmo tarde, e às vezes quando eu vou acordar 4 horas, eu estou cansado, com sono. Eu leio a palavra primeiro, e depois eu vou orar, e às vezes, se eu bobear, eu durmo. Mas, irmãos, o importante é Deus saber que eu estou reservando aquele tempo para Ele, para comer a comida que Ele tem para mim. E quantas vezes que eu saio ali daquele momento, irmãos, daquele momento ali com Deus, comendo a comida que Ele tem para mim. Quantas vezes que eu saio cheio, quantas vezes que dá vontade de falar em línguas de madrugada alto, dá vontade de dar glória a Deus alto, mas eu não faço isso de madrugada para não acordar a esposa, para não acordar o povo, mas eu faço isso dentro do meu carro. Às vezes estou subindo ali o meu morro do Morada Feliz, e eu olho para um lado e para o outro, tudo fechado, ar-condicionado ligado, e eu começo a gritar, eu começo a dar glória a Deus, e às vezes quando eu estou sozinho andando no lugar, eu dou glória a Deus, e estou ali naquele momento me alimentando daquilo que Deus tem para mim, porque eu entendo uma coisa, irmãos, eu posso me alimentar fisicamente, mas eu tenho que me alimentar espiritualmente. Eu não vou me satisfazer com as coisas do mundo. O prato o diabo está oferecendo, como ofereceu para Esaú. O inimigo, irmãos, está sempre nos cegando, para nós queremos dizer assim: olha, não é bem assim. Mas talvez, irmãos, nesta manhã, você tenha se alimentado do maná do mundo, mas mesmo assim continua sentindo vazio profundo. Eu digo para você, meu querido, quando você se alimenta do pão da vida, que é Jesus,
Ele diz: aquele que vem a mim não terá fome. Você não vai ter fome. Você vai ser saciado espiritualmente. Você não vai ter dúvida. Você vai confiar em Deus. À noite eu vou falar sobre isso, sobre o que é fé e sobre o que é confiar. Mas eu quero falar aqui agora sobre a confiança. Eu tenho fé que essa pessoa vai ser curada. Amém. Isso é no exato momento. Eu confio que Deus está comigo. É na sua caminhada. Está tudo dando errado, mas você confia nele. Eu creio, irmãos, que durante a minha caminhada as coisas podem não estarem dando certo neste tempo, mas eu confio que vai chegar um tempo que Deus vai fazer como fez com Jó, que Deus vai fazer como fez com Abraão, que Deus vai fazer como fez com José, que Deus vai fazer como fez com Moisés, que Deus vai fazer como fez com Gideão, que Deus vai fazer como fez com Davi, porque eu me alimento dele, a minha confiança está nele, que eu vou crer, como diz o livro do profeta Abacuque, do capítulo 3, nos versículos 17 em diante: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é confiar. Não estou vendo nada. O que eu estou vendo é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas eu confio que esta nuvem do tamanho de um homem está me dizendo que vai ter uma grande chuva. Isso, irmãos, é se alimentar da palavra. Isso é se alimentar de algo que vai trazer vida. Você não está vendo nada, mas você crê que Deus está com você. Você crê que algo vai acontecer. O diabo vai colocar sempre dúvidas na sua cabeça. Ele vai sempre tentar colocar na sua cabeça algo totalmente contrário daquilo que Deus falou. Mas o que Deus está dizendo para você hoje, está perguntando para você hoje, do que você está se alimentando? Está se alimentando da minha palavra, ou está se alimentando das palavras de Satanás? Está se alimentando daquilo que eu tenho dado a você, ou você está se alimentando daquilo que o diabo tem dado a você? Esta manhã, meu filho, minha filha, o Senhor diz que quem dele comer, viverá eternamente. Hoje Jesus está nesta manhã diante de você, dizendo para você assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. A minha palavra para você nesta manhã é esta: venha a Ele, coma do pão da vida, viva para sempre. Amém? Do que você está se alimentando? Fica em pé em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós temos tantas formas de nos alimentarmos do Senhor. A Tua palavra, a comunhão que nós temos contigo, Pai, nossas orações, nossa entrega a Ti, Pai. O Senhor nos fala. E quando nós, Pai, estamos mal, voltamos à Tua presença como filho pródigo, o Senhor mata um cordeiro para nós. Porque o Senhor não quer que nós nos alimentemos com as coisas do mundo. O Senhor não quer que nós nos alimentemos com o prato do diabo. O Senhor não quer que nós nos alimentemos, Pai, com as comidas da Babilônia. O Senhor não quer que nós nos alimentemos com a comida do Egito. O Senhor quer que nós nos alimentemos, Pai, com aquilo que o Senhor preparou para nós, o verdadeiro maná que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. E quem come do pão da vida nunca terá fome. E é desse pão que nós temos que nos alimentarmos, Pai, e entendermos, Pai, que quando nós nos alimentamos de Jesus,
tornamos crentes melhores, nos tornamos, Pai, filhos melhores, nos tornamos, Pai, pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, homens melhores, mulheres melhores, porque quando nos alimentamos do Senhor, o Senhor modifica tudo aquilo que o inimigo colocou, tentou plantar em nós. Mas em nome de Jesus, que nesta manhã a Igreja Batista Viva, o povo que nos ouve, entenda, Pai, que nós temos diante de nós o pão da vida, que é Jesus, e temos que nos alimentar de Ti, Pai. Obrigado por esta manhã. Abençoe as irmãs que estão aqui, aquelas que estão online, as mães que estão aqui, sejam abençoadas pelo Senhor, guardadas por Ti. Que o Senhor abençoe as mães hoje, que elas sejam honradas pelos seus filhos, e que a Tua mão esteja sobre elas. Obrigado a Deus por esta manhã. Logo mais à noite, Pai, quando nós estivermos aqui no culto da ceia e a celebração das mulheres, que seja um tempo realmente de graça, tempo de honra e de glória. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se você veio preparado para entregar dízimo, oferta, você pode entregar agora, em nome de Jesus. Online também, entrega para o Senhor. A igreja depende da sua cooperação, em nome de Jesus. Faça isso agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você que entregou aqui, você que porventura entregou online também, que Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor, amém. Até a noite.